Você se acha merecedor ou merecedora da família que você tem? Das suas amizades, do seu relacionamento, ou até mesmo da sua carreira e dos frutos provenientes da sua carreira? Por incrível que pareça, muitas pessoas vão dizer que não se sentem merecedoras de nada disso e até mesmo nutrem uma espécie de culpa por terem cada uma dessas coisas na sua vida ou à sua disposição. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com os senhores para que a gente aprenda ali um caminho, talvez, para dissipar um pouco o peso dessa culpa que muitos nutrem ao longo da vida. Essa reflexão foi tirada de uma das passagens deste livro aqui, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, um livro até que você pode olhar assim de forma despretensiosa, mas que é um verdadeiro espelho da nossa realidade, um espelho da nossa própria alma. E essa passagem em questão se trata de quando o rei Arthur, após conquistar a espada Excalibur, se encaminha para a segunda batalha contra o Cavaleiro Negro, o derrota, o subjuga, e no retorno para casa, o Merlin dá uma informação muito relevante para o rei Arthur, dizendo que a bainha da Excalibur permitiria que o rei Arthur jamais fosse morto em uma batalha por qualquer cavaleiro que fosse. E essa informação deixa o rei Arthur com uma profunda tristeza, pois ela de fato acaba tirando um pouco o peso da glória da batalha passada, fazendo com que ele olhe para as próximas batalhas, percebendo que ele vai ter uma espécie de vantagem, que ele não vai lutar de igual para igual. E aí, o Merlin dá uma resposta muito profunda, que nós devemos refletir até os dias de hoje, na nossa própria vida. Ele diz que o rei Arthur não é qualquer cavaleiro, mas se trata de um rei, o eleito, o homem do povo. E justamente por se tratar do homem do povo, a vida dele não pertencia apenas a ele mesmo, mas a cada uma das pessoas que confiavam nele para manter a ordem naquele reino. E por esse motivo, ele não deveria se colocar em perigo apenas para provar um ponto para si mesmo ou para algumas poucas pessoas. E você pode ouvir essa reflexão e adotar justamente uma postura contrária, dizendo que a sua vida pertence apenas a você, que as pessoas não têm nada a ver com a sua vida, que as conquistas provenientes dos seus esforços devem ser usufruídas apenas para você e você não deve satisfações para absolutamente ninguém. Mas se nós olharmos para a nossa realidade com um pouco mais de maturidade, nós vamos perceber que o tempo todo, ou quase o tempo todo, nós estamos sob a influência das outras pessoas. Então, muitas pessoas de bom grado, com uma intenção genuína, vão nos presentear. A própria vida, Deus, o universo, vai nos presentear. Seja com uma pessoa dentro ali de um relacionamento, seja com uma família, seja com uma oportunidade de emprego, seja lá o que for. E aí nós temos algumas possibilidades. É claro que uma delas é negar cada uma dessas coisas que a vida e que Deus nos dá. A outra possibilidade é nós termos, de certa forma, uma aceitação meio relutante, que é o caso da culpa, onde nós até permitimos usufruir um pouco das coisas que a nossa família nos dá, das vantagens de um relacionamento, de uma amizade, mas nutrindo aquela culpa, dizendo para nós mesmos que nós não somos merecedores disso. Ou nós podemos aceitar de bom grado cada uma dessas coisas e, a partir disso, nós criarmos raízes para junto delas. Criar raízes profundas ali com a nossa família, no nosso relacionamento, até mesmo na nossa carreira, para que a partir dessa dedicação nossa e dessas outras pessoas, bons frutos apareçam e outras pessoas possam usufruir disso. Porque essa culpa não nasce de qualquer lugar. Muitas vezes ela é sim proveniente de uma espécie de desdém, da nossa própria preguiça, da nossa própria indiferença para com o nosso cônjuge, para com a nossa família, para com as nossas amizades, onde a gente não se dedica como nós deveríamos a cada uma dessas coisas, e isso faz com que cresça essa culpa, esse ressentimento, esse rancor. Mas também essa culpa pode ser proveniente de uma espécie de egoísmo, onde nós queremos
ser autossuficientes o tempo todo. Queremos conquistar as coisas por nós mesmos o tempo todo, sem influência das outras pessoas. Ou queremos usufruir desses frutos sozinhos, dispensando um pouco as pessoas que estão ali ao nosso redor. Então veja bem, você, como um profissional, por exemplo, pode olhar para as vantagens que você tem e se culpar por isso. Ou pode olhar para essas mesmas vantagens e usá-las a seu favor para que outras pessoas se beneficiem disso. Você pode olhar para o seu relacionamento e se culpar por ter ele. Ou você pode reconhecer que talvez nesse momento você esteja se entregando aos cuidados dessa pessoa. E que logo chegará a vez dessa pessoa se entregar aos seus cuidados, onde ela não vai poder te oferecer muita coisa ali, devido à fragilidade dela, devido ao estado de saúde. Aceitar esse relacionamento de bom grado e a partir dessa relação, outras pessoas possam se inspirar nela, ou você, junto com essa outra pessoa, possam construir, fazer boas obras que beneficiarão outras pessoas. E o mesmo nós podemos dizer da nossa família. Nós podemos nos culpar por crescermos em um lar estruturado, por termos pessoas boas ali, que muitas vezes se colocam ali como os nossos tutores, como os nossos professores, ou nós podemos se usar de cada uma dessas coisas para que um dia nós sejamos tutores de pessoas que precisam de nós, onde nós seremos os provedores na vida das pessoas. Então veja bem, em certa medida, até certo ponto, essa culpa ela sempre vai estar presente em nós. Nós, por algum motivo, sempre vamos carregar isso conosco, porque de fato, talvez a vida ela se movimente de tal forma que nós colhemos mais frutos do que nós nos esforçamos para ter. Mas a partir disso, nós não devemos ignorá-los. Nós não devemos deixá-los guardados, nós não devemos negá-los, mas permitir que eles entrem e permitir que, junto com ele, outras pessoas se entrem também para se alimentar disso, para beber dessa mesma fonte, para se banhar nesse mesmo rio que nós cultivamos, que nós construímos, que nós herdamos. É permitir que as outras pessoas ali ao nosso redor também consigam usufruir de cada um desses frutos provenientes ou não dos nossos esforços. Como eu disse, essa culpa ela sempre estará presente ali, mas também mas talvez uma boa maneira de nos conciliarmos com ela, de nós fazermos com que ela se dissipe, é ver essas vantagens como uma bainha, e assim como o rei Arthur reconhecer que a nossa vida não pertence apenas a nós. Então, usufruir de cada uma dessas coisas é importante para que a gente se coloque ali à disposição daquelas pessoas que necessitam de nós. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe ele com algum amigo, algum familiar. Deixe sua opinião aqui nos comentários, é muito importante. Eu quero realmente saber o que você pensa a respeito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.